Ei, bem-vindo ao novo vídeo. Animais pré-históricos que viveram há milhares de anos foram preservados para nós congelados no gelo. Essas descobertas extraordinárias lançam um vislumbre fascinante de uma época passada. Alguns desses restos congelados não apenas revelam como esses animais apareceram, mas também fornecem pistas sobre como eles foram parar ali. Hoje apresentamos 20 animais pré-históricos que foram descobertos congelados no gelo. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Em 2016, cientistas fizeram uma descoberta incrível perto do Cabo Irizar, na costa sul da Antártica. Eles tropeçaram em uma colônia abandonada de pinguins Adélie pré-históricos, que não eram vistos naquela parte da paisagem gelada há mais de um século. Apesar disso, encontraram locais de nidificação com restos mumificados, ossos e até excrementos de pinguins. Era quase como se a colônia tivesse sido abandonada recentemente. Um novo estudo conduzido pelo pesquisador Steve Emsley esclarece esse mistério. Acontece que os restos mortais do pinguim podem ter ficado enterrados sob o gelo por centenas ou mesmo milhares de anos. O recente degelo, no entanto, expôs a colônia novamente. Ao datar os restos mumificados, descobriram que os pinguins Adélie habitaram o Cabo Irizar 3 vezes nos últimos 5.000 anos. De cada vez, acabaram por ser expulsos pela subida do nível do mar há aproximadamente 800 anos. Número 19. Durante a Idade do Gelo, a Sibéria estava longe da terra desolada que é hoje. Foi o lar de vários mamutes, lobos da tundra, ursos, rinocerontes lanudos, bisões e leões das cavernas. Os leões das cavernas eram parentes maiores dos leões africanos de hoje. Nas profundezas congeladas da região do Ártico Siberiano, foi descoberto um filhote de leão de pelo dourado coberto de lama, mas bem preservado. Apesar dos 28.000 anos que se passaram desde que o filhote fechou os olhos pela última vez, seus dentes, pele, tecidos moles e órgãos foram mumificados e permaneceram totalmente intactos. O filhote foi chamado de Esparta ou Simba siberiano. Esparta foi um dos 2 jovens leões das cavernas encontrados por caçadores de presas de mamute nas margens do rio Semulyak, no extremo oriente da Rússia em 2017 e 2018. Inicialmente pensava-se que os 2 filhotes eram irmãos, pois foram descobertos a apenas 15 metros de distância. No entanto, pesquisas recentes revelaram que eles diferiam em idade em cerca de 15.000 anos. O segundo filhote, conhecido como Boris, tem aproximadamente 43.448 anos. Número 18. Em 2014, foram feitas descobertas notáveis no permafrost da Iacútia siberiana, oficialmente conhecida como República de Sakha. Os restos mortais de um rinoceronte lanoso descoberto ali foram chamados de Sasha, em homenagem ao seu descobridor. Sasha oferece um vislumbre da era paleolítica. Seu pelo grosso e encaracolado é descrito como louro-morango, uma cor marcante em comparação com o familiar cinza ardósia dos rinocerontes brancos modernos da África. A análise dos dentes de Sasha indica que ele tinha cerca de 7 meses quando morreu. Apesar da pouca idade, Sasha era tão grande quanto um rinoceronte moderno de 18 meses. A teoria predominante sobre a morte de Sasha é que ele se afogou em um poço de lama antes do seu corpo congelar no permafrost. Os cientistas também notaram que o seu pelo havia mudado, indicando a queda sazonal de pelos, um fenômeno pelo qual muitos animais passam. O estudo de Sasha e dos seus homólogos lança luz sobre o clima muito diferente de Iacútia, há aproximadamente 35.000 a 50.000 anos. A região experimentou condições mais frias e secas, sem as zonas climáticas que vemos hoje. O local onde Sasha foi encontrada está agora na zona de tundra, que não existia naquela época. A ausência de vegetação de tundra proporcionou gramíneas e grãos abundantes, oferecendo alimento suficiente para os mamutes e rinocerontes lanudos que habitavam a área. Número 17. Conheça Dogor, um antigo cachorrinho descoberto no permafrost da Sibéria, cujo nome significa amigo na língua Yakut. Testes genéticos revelaram que Dogor não pertence à espécie lobo ou cão, sugerindo que ele poderia ser um ancestral misterioso compartilhado por ambos os grupos. A universidade em Yakutsk relata que partes dos restos mortais de Dogor foram notavelmente bem preservados, incluindo cabeça, nariz, bigodes, cílios e boca. Além disso, o filhote ainda tinha dentes de leite quando morreu, indicando que ele tinha apenas 2 meses de idade na época. O nível de preservação é tão excepcional que os cientistas determinaram com sucesso a sequência dos genes no DNA de Dogor, usando um fragmento de costela. Esta análise revelou que Dogor era do sexo masculino.
O fato de Dogor desafiar uma classificação fácil sugere que ele pode pertencer a uma população que antecede tanto os lobos como os cães, uma ligação evolutiva entre os dois. A presença de Dogor também é particularmente significativa porque ele vem de um período crucial na evolução dos cães. Durante esse período, as espécies de lobos estavam em declínio enquanto os primeiros cães começaram a surgir. Número 16. Em 2007, um pastor de renas siberiano chamado Yuri Kudzi conheceu outro filhote mamute chamado Liuba. Liuba desapareceu brevemente, mas quando reapareceu, sua orelha direita e cauda estavam faltando, provavelmente mastigadas por cães. O que aconteceu é que, após sua morte, Liuba foi preservada pelo ácido láctico produzido por bactérias que entraram em seu corpo. Isso preservou seus tecidos moles quase perfeitamente, tornando difícil acreditar que ela tenha cerca de 42 mil anos. Mas foi descoberto outro mamute peludo chamado Yuka. Yuka viveu há aproximadamente 39 mil anos durante a última idade do gelo. Seus restos mortais, notavelmente bem preservados, foram encontrados no permafrost da Sibéria em 2010, contendo DNA intacto, pele, tecido muscular e cabelo. A descoberta de Yuka forneceu informações valiosas sobre a genética e a biologia desta espécie extinta e gerou discussões sobre a possibilidade de clonagem de mamutes peludos. O mamute Jarkov é outro animal pré-histórico encontrado na Península Taimyr, na Sibéria. Estima-se que esse mamute tenha cerca de 20 mil anos e viveu entre 34 mil e 12 mil anos atrás, atingindo uma idade respeitável de 47 anos. Os cientistas descobriram que os mamutes deixaram a região de Taimyr em busca de alimento ou para escapar de enchentes durante vários períodos. Número 15. Vamos voltar no tempo a cerca de 214 milhões de anos, quando a Terra parecia muito diferente. No que hoje é a Groenlândia, um dinossauro chamado Issy-Sanek vagava. Esse dinossauro legal andava sobre duas pernas, tinha um pescoço longo e era, na verdade, um ancestral dos saurópodes, os maiores animais terrestres que já existiram. O nome Issy-Sanek presta homenagem à língua inuit da Groenlândia e significa osso frio. Inicialmente, os cientistas pensaram que um desses dinossauros era um Plateosaurus, um conhecido dinossauro de pescoço comprido que viveu na Europa durante o período Triássico. Mas quando descobriram dois crânios bem preservados de Issy-Sanek durante uma escavação no leste da Groenlândia em 1994, eles sabiam que tinham algo muito especial nas mãos. Esses dinossauros herbívoros viveram aproximadamente 214 milhões de anos durante o período Triássico Superior. Durante esse período, o supercontinente Pangeia começou a se desintegrar, dando origem ao Oceano Atlântico. O clima mudou, permitindo que os primeiros dinossauros herbívoros migrassem para a Europa e outros lugares. Os dois crânios pertenciam a um jovem e quase adulto Issy-Sanek e lembram dinossauros encontrados no Brasil, como Macrocolum e Unaisaurus, que são ainda mais antigos. Juntamente com o Plateosaurus da Alemanha, formam um grupo denominado Plateosaurídeos. Esses dinossauros relativamente ágeis andavam sobre duas pernas e podiam crescer até 10 metros de comprimento. Número 14. Um pastor de renas do remoto deserto da Sibéria Oriental embarcou em uma aventura na ilha de Bolshoi Liakovsky, na região gelada do Ártico. Lá, projetando-se do permafrost, ele descobriu restos quase perfeitamente preservados de um urso pardo congelado no tempo por 3.500 anos. O frio siberiano não só preservou os tecidos moles do urso, mas também partes de sua última refeição, penas de aves e plantas. Uma equipe de cientistas corajosos na Sibéria embarcou em uma missão fascinante para estudar esse urso. Cuidadosamente, eles cortaram sua pele dura para acessar seu cérebro, órgãos internos e outros tecidos. Isto abriu as portas a uma vasta gama de investigação, desde análises celulares e microbiológicas a estudos genéticos e até investigação virológica. O que é bastante intrigante é que a análise genética revelou que o ADN mitocondrial do urso não é significativamente diferente dos ursos modernos encontrados no nordeste da Rússia, como Yakutia e Chukotka. Este urso teria aproximadamente 1,5 metro de tamanho, mas como exatamente ele foi parar na ilha permanece um mistério. Hoje a ilha está separada do continente por um estreito de 50 quilômetros de largura, pelo que existem vários cenários possíveis. Talvez ele tenha atravessado o gelo nadando na água ou a ilha estivesse ligada ao continente na época. O que você acha? Número 13. Como mineiro na bela região de Yukon, no Canadá, você está determinado a encontrar ouro.
Usando um poderoso canhão de água, você está ocupado removendo lama congelada e então, em vez de ouro, você tropeça em um filhote de lobo cinzento quase perfeitamente preservado, com mais de 57 mil anos de idade. Este lobo incrível, chamado Zur, foi descoberto na terra tradicional do local Trontec, comunidade Huexin. No entanto, esta não é apenas uma múmia de lobo qualquer. Seu corpo está aproximadamente 100% intacto, exceto os olhos. Os pesquisadores determinaram que Zur era uma fêmea e os raios-x revelaram que ela tinha cerca de 6 ou 7 semanas de idade quando morreu. O que é ainda mais interessante é que a análise química de seus dentes indicou que ela consumia principalmente peixes e outras criaturas aquáticas, em vez de mamíferos maiores como o bisão que você poderia esperar. Parece que Zur estava com boa saúde, o que significa que ela não morreu de fome ou de um encontro fatal com outros predadores. Em vez disso, acredita-se que ela estava em sua toca quando ela desabou, enterrando-a em solo arenoso e preservando-a por milhares de anos. O que é realmente legal é que a análise de DNA revelou que Zur pertencia a uma antiga população de lobos ancestrais dos lobos cinzentos originários da Sibéria, Rússia e Alasca. No entanto, sua população não é a mais encontrada na área de Yukon, sugerindo que sua espécie foi, por fim, substituída por uma população diferente de lobos. Número 12. Na bela Yukon, não muito longe de Dawson City, um paleontólogo fez uma descoberta fantástica, um esquilo terrestre do Ártico da Idade do Gelo mumificado. Tudo começou em 2018, quando um garimpeiro trabalhava em Hester Creek. Normalmente ali encontram ossos e fósseis da Idade do Gelo, mas essa descoberta foi diferente. À primeira vista poderia parecer nada mais do que um pedaço seco de pelo e pele marrom. No entanto, após um exame mais detalhado, as características do esquilo tornaram-se claras. As mãos minúsculas, as garras, a cauda fofa e as orelhas adoráveis. Os esquilos terrestres do Ártico constroem ninhos conhecidos como monturos no subsolo para sua hibernação no inverno. E esses ninhos antigos da Idade do Gelo são frequentemente preservados no solo congelado. No entanto, é muito mais raro encontrar um esquilo completo. Os esquilos são intrigantes para a pesquisa porque, ao contrário dos mamutes ou dos gatos dente de sabre, eles conseguiram sobreviver no Yukon mesmo depois da Idade do Gelo. Quem sabe esse esquilo se parecesse com o que conhecemos dos filmes A Era do Gelo. Número 11. Um potro com mais de 42 mil anos foi encontrado preservado no gelo, com sangue líquido ainda fluindo em suas veias. Esta incrível descoberta é agora a amostra mais antiga de sangue líquido já encontrada. Esse potro, em particular, pertence à espécie de cavalo Lena e foi descoberto na impressionante cratera Batagaica, na Sibéria Oriental. Estima-se que tinha apenas 1 a 2 semanas de idade quando morreu, mas o abraço frio do permafrost fez uma maravilha ao preservar a pele, o pelo e até os mais ínfimos detalhes do potro com extraordinária precisão. E aqui está a parte realmente legal. A bexiga do potro continha até urina bem preservada. Os cientistas têm trabalhado com entusiasmo nos últimos meses para extrair células intactas e DNA de alta qualidade do potro, na esperança de potencialmente cloná-lo. Número 10. Há muito tempo antes dos humanos entrarem em cena, animais antigos fizeram viagens incríveis até o Yukon, onde transformaram a Terra em um paraíso para criaturas gigantes. Camelos gigantes, preguiças, leões, hienas e muito mais vagavam nesse país das maravilhas da megafauna. Quando esses animais finalmente morreram, seus corpos provavelmente se decompuseram e se tornaram um só com o solo congelado. Os cientistas descobriram vestígios de uma antiga hiena que supostamente chegou à América do Norte através de Berinja, uma antiga ponte terrestre da era glacial entre a Rússia e o Alasca. Esta é uma descoberta significativa porque, apesar de mais de 50 mil restos ósseos de animais da era glacial na área de Old Crow, apenas 2 ossos ou dentes dessa hiena específica foram encontrados. Os ancestrais dessas hienas teriam se parecido com hienas modernas, com pernas longas e poderosas para correr rápido. Eles evoluíram há mais de 5 milhões de anos na Europa ou na Ásia, e seus restos mortais foram encontrados em todo o mundo, da Mongólia ao Kansas, ao México e agora ao Yukon. A evidência de alguns dentes fossilizados dessas antigas hienas pode agora ser admirada no Museu Canadense da Natureza em Ottawa. Os pesquisadores acreditam que esses dentes pertenciam a uma hiena que vagou pela região do Ártico entre aproximadamente 850 mil e 1,4 milhão de anos atrás. Número 9.
Acredita-se que os ictiossauros, que existiram ao lado dos dinossauros na terra e dos pterossauros no ar, foram extintos antes de seus equivalentes terrestres e aéreos. No sul do Chile, no derretimento das geleiras, jazem dezenas de esqueletos quase completos de répteis marinhos pré-históricos, apropriadamente chamados de dinossauros-peixes, devido ao seu nome grego. Essas criaturas marinhas gigantescas e rápidas nadaram durante a era dos dinossauros, cerca de 245 a 90 milhões de anos atrás. Sua morte veio de deslizamentos de terra catastróficos que preservaram seus restos mortais em sedimentos do fundo do mar. Mais tarde, esses fósseis foram descobertos quando a geleira derreteu. Esta área incrível perto da geleira Tyndall, no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, revelou 46 exemplares de 4 espécies diferentes de ictiossauros. Alguns dos espécimes datam do início do Cretáceo, cerca de 150 a 100 milhões de anos atrás. Esses répteis marinhos tinham corpos em forma de torpedo, nadadeiras verticais e focinhos longos com dentes afiados, muito parecidos com os golfinhos modernos. O maior esqueleto mede mais de 5 metros de comprimento. Esses dinossauros peixes provavelmente caçavam em desfiladeiros subaquáticos perto da costa, onde atacavam criaturas e peixes semelhantes a lulas. Número 8. Em 1979, nos confins do Alasca, os mineradores de ouro realizavam suas atividades de mineração quando de repente se depararam com uma descoberta impressionante. Enquanto descongelava lama congelada com uma mangueira hidráulica de mineração, surgiu um bisão de 36 mil anos. Essa descoberta de um bisão genuíno da Idade do Gelo, chamado Bison priscus, foi identificado pelo paleontólogo Dale Gundry. No entanto, houve um grande problema. A fera ficou presa no solo congelado e enormes cristas de gelo bloquearam a escavação. Mesmo durante os verões quentes, o bisão permanecia congelado no solo. Guthrie temia que, se não escavassem a criatura rapidamente, ela se decomporia assim que descongelasse. Então, após removê-la, decidiram congelá-la imediatamente. A escavação continuou até que todo o corpo do bisão fosse libertado da margem lamacenta. Mas não parou por aí. Lavá-lo revelou fragmentos de ossos, cabelos, insetos, madeira e restos de plantas. Mas o mais marcante foi a cor azul do bisão. Essa tonalidade azul foi causada por um revestimento mineral chamado vivianita, formado a partir de fósforo do tecido animal que reage com o ferro do solo. Quando a vivianita entrou em contato com o ar, adquiriu uma bela cor azul, e assim esse bisão da Era do Gelo ganhou o apelido de Blue Baby. Número 7. Em 2008, algumas pessoas garimpavam ouro em Hunker Creek, não muito longe da fronteira com Alasca, quando de repente fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram ossos que datam de impressionantes 75 mil a 125 mil anos atrás, da Idade do Gelo. Entre esses ossos impressionantes, encontraram fêmures que pertenciam a uma espécie extinta de camelo. Mas aqui está a parte interessante. A análise genética revelou que esses camelos antigos, que evoluíram há cerca de 10 milhões de anos, eram diferentes dos camelos modernos que conhecemos hoje. Os ancestrais dos nossos camelos contemporâneos cruzaram a ponte terrestre de Beringia, que outrora ligava a Ásia e a América do Norte, há cerca de 7 milhões de anos. No entanto, esses camelos da Idade do Gelo na região do Ártico embarcaram numa emocionante viagem para norte durante um período mais quente, há cerca de 100 mil anos. Infelizmente, eles foram extintos há cerca de 10 mil anos. Mas aqui está a parte legal. Enquanto a maioria dos camelos migrava para o sul, até Honduras, alguns camelos aventureiros rumavam para o norte, para o Alasca e Yukon. Número 6. Pesquisadores descobriram recentemente uma carcaça quase perfeitamente preservada de uma fêmea de cotovia com chifres. Este pássaro estava escondido sob o solo em uma caverna gelada no nordeste da Sibéria. Esta carcaça nos dá um vislumbre dos antigos ecossistemas que existiram nessa região. A história começa com os caçadores de fósseis de marfim que receberam permissão para cavar túneis perto da aldeia de Belaya Gora. Eles tropeçaram nesta ave que ainda parecia bastante bem preservada, mas quando usaram a datação por radiocarbono, descobriram que essa ave tinha mais de 45 mil anos. A análise genética confirmou que se tratava de uma cotovia com chifres, espécie que ainda hoje existe na forma de 2 subespécies no hemisfério norte. No entanto, este espécime siberiano poderia ser potencialmente um ancestral direto das espécies modernas de aves. Imagine como essa ave pode ter desempenhado um papel crucial na evolução da espécie ao longo do tempo. Tudo isso aconteceu durante um período de mudanças climáticas, quando partes da Europa e da Ásia foram divididas em diferentes ecossistemas.
Apesar dos desafios e da extinção de outros animais, esta ave conseguiu sobreviver. Número 5. Aqui temos um mistério que os cientistas estão atualmente tentando resolver. Uma gigantesca cabeça de lobo descoberta no permafrost da Sibéria. Estima-se que esta cabeça tenha cerca de 40 mil anos e foi encontrada acima do Círculo Polar Ártico por um homem local chamado Pavel Efimov. Mas como a cabeça foi parar lá, ainda é um enigma. Dr. Albert Protopopov, um cientista russo, acha que a cabeça pode ter sido cortada pelo gelo. Mas aqui está a parte intrigante. O tecido mole mostra cortes que lembram marcas de um machado ou de uma faca afiada, sugerindo que foi cortada intencionalmente por povos antigos. No entanto, por que é que teriam feito isso, especialmente tendo em conta o fato de não haver população humana naquela área naquela altura? Para desvendar o mistério, os pesquisadores planejam realizar uma nova expedição para procurar outras partes do corpo do lobo próximas à descoberta original. A cabeça do lobo tem dentes expostos e um cérebro intacto, e é maior do que o comprimento médio da cabeça dos lobos cinzentos siberianos contemporâneos. Algumas partes do crânio também parecem ser mais desenvolvidas do que a dos lobos modernos. Até hoje permanece um mistério não resolvido. Você tem alguma ideia? Diz aí nos comentários. Número 4. Em 2020, nas profundezas do permafrost, foi revelada a descoberta de um cachorrinho antigo com uma história incrível. Esse cachorrinho, preservado desde a última era glacial, teve uma refeição final inesperada, um pedaço de um dos últimos rinocerontes peludos sobreviventes da Terra. Os cientistas realizaram uma autópsia animal no cão mumificado e ficaram surpresos quando encontraram um pedaço de pele não digerido com pelo amarelo em seu estômago. Os rinocerontes lanudos estão extintos há cerca de 14 mil anos, o que corresponde exatamente ao tempo estimado para a morte do filhote. Ainda é um mistério se o cachorrinho pertencia a um humano ou a lobos selvagens. Se fosse um animal de estimação, podemos imaginar que viveu ao lado de povos antigos. Número 3. Em 2023, os cientistas descobriram um verme que dormia no permafrost da Sibéria há 46 mil anos e depois voltou à vida. Se isso parece algo saído de um filme de ficção científica, você não está sozinho. No entanto, esta pequena criatura, pertencente a uma espécie de nemátodo até então desconhecida, surpreendentemente desafiou as limitações da sua curta vida. Acredita-se que o verme tenha entrado em um estado dormente chamado criptobiose, o que significa que ele parou de comer e interrompeu completamente sua atividade metabólica para sobreviver. Este nematóide específico foi encontrado a cerca de 40 metros de profundidade no permafrost, dentro de uma toca no solo ártico. O mais surpreendente é que quando o verme acordou, imediatamente começou a se reproduzir. Os nematóides sempre fascinam os cientistas devido à sua incrível capacidade de sobreviver a longos períodos de sono congelado em condições extremamente frias. Alguns nematóides podem até suportar estados dessecados, como no deserto mais seco da Terra, o deserto do Atacama, no Chile. Um deles até foi revivido depois de quase 4 décadas em estado dessecado. Número 2. O castor gigante, um dos maiores roedores de todos os tempos, era realmente gigantesco. Mas você sabia que esse enorme roedor não era realmente um predador resistente? Ao contrário do que se possa pensar, ele gostava principalmente de pequenas plantas do lago como refeição, o que é bastante surpreendente considerando seu enorme tamanho. O castor gigante, também conhecido como Castoroides orioensis, media cerca de 1,80 m de comprimento e pesava cerca de 220 kg. É aproximadamente o tamanho de um urso preto moderno. O que tornou ainda mais especial foram os incisivos incrivelmente longos que se projetavam do crânio. Os pesquisadores estudaram ossos e dentes fossilizados encontrados em Yukon e Ohio, datados de 10 mil a 50 mil anos atrás, em 2019. Infelizmente, apesar do seu tamanho impressionante, esses megacastores foram extintos há cerca de 10 mil anos, à medida que o clima se tornou mais quente e seco. É um pouco triste, mas talvez eles tenham sido simplesmente superados por espécies menores de castores que continuaram com seus hábitos de mastigar madeira. Número 1. Se você voltasse no tempo, cerca de 24 mil anos atrás, no centro-norte de Iowa, teria testemunhado um vasto parque de esculturas de gelo conhecido como Episódio Glacial de Wisconsin. O lóbulo de Des Moines, uma enorme calota polar, começou a crescer e alterou dramaticamente a paisagem. Essa calota polar influenciou a formação de lagos, rios e solos férteis. Mas o que é realmente legal é que essa calota polar também impactou a vida dos mamíferos da Idade do Gelo.
Pense em bois almiscarados, renas e até mamutes. Todos eles migraram para o norte devido a mudanças nas condições. E nesta paisagem encontramos uma das criaturas mais notáveis, a preguiça gigante, cientificamente conhecida como Megalonyx jeffersoni. Essas preguiças eram impressionantemente grandes, com quase 3 metros de comprimento e pesando entre 2 e 3 toneladas, o que é comparável a um pequeno elefante. Mas ao contrário das preguiças de hoje, elas usavam suas enormes garras para diversos fins, inclusive em busca de comida. O que torna essa história ainda mais legal é que o próprio Thomas Jefferson descobriu ossos dessa preguiça em 1799 e deu ao animal o nome de Grande Garra. Qual animal pré-histórico você gostaria de ver ressuscitado? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.